culto. A paz do Senhor para você, meus irmãos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Mais um domingo na graça do Senhor. Hoje, domingo abençoado, lindo, sol muito bonito lá fora. A gente espera que você seja abençoado. Claro que o Senhor possa estar na sua vida. É o nosso desejo. A todos que estejam ouvindo e vendo essa nossa imagem e recebendo esta palavra nessa manhã, queremos convidar a você para participar conosco dessa lição abençoadora para as nossas vidas, que tem despertado os nossos pensamentos, corações e adoração ao Senhor, porque Ele é digno de honra e glória para todos sempre. Nós nesta manhã estaremos estudando sobre um breve histórico, um pequeno momento da vida, atitudes e condições de que Davi viveu e enfrentou alguns problemas. Nós queríamos, com os nossos irmãos, comentar isso nessa manhã e trazer para mim, para o seu coração, para as nossas vidas, uma esperança e um olhar diferenciado frente aos problemas e às dificuldades. Mas antes, nós queremos fazer uma oração, antes da apresentação de cada um dos irmãos. Hoje estamos recebendo com alegria a presença do nosso irmão Sérgio, a presença do nosso irmão Roberto. Que Deus abençoe vocês. Eu vou pedir ao nosso irmão Roberto para que ore nesta manhã, para que nós daqui a pouco já comecemos a nossa conversa matinal com relação a esse assunto. Presbítero Roberto. A paz do Senhor para os irmãos, oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por essa manhã e pela oportunidade de podermos, Senhor, estar aqui para falarmos da Tua palavra, a qual, Senhor, disseste a Teus discípulos que fosse a toda criatura levar essa mensagem. Isso foi a Tua ordem. E aqui nós estamos, Senhor, cumprindo a ordem do Senhor, para que o objetivo da Tua palavra seja anunciado e as pessoas venham entender, Senhor Deus, os mistérios, venham entender que somente o Senhor é Deus para abençoar, guardar, livrar e trazer a cura. Venha o Senhor abençoar nossas vidas, que não venhamos falar nada de nós, nada que nós achamos, mas sim aquilo que está na Tua palavra. Que o Espírito Santo dê-nos discernimento e todos que estão ouvindo entendam. Assim, Senhor, nós te agradecemos, pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu agora sim vou dar uma palavra sobre o que nós vamos estudar e depois um pequeno trecho de cada um vai dar uma introdução antes da gente começar a falar, tá bem? Vamos falar da história do rei Davi, que não era rei ainda naquela época. Ele era um jovem, como vamos dizer, um jovem que ainda não era da idade daqueles jovens que poderiam ser e estar para a guerra. Ele era ainda jovem, mas não tão pequeno como todas as pessoas às vezes podem pensar, a nossa mente pode pensar. Ele era uma pessoa, sim, que já tinha várias situações, já tomava conta das ovelhas do seu pai e não estava na idade de se alistar para a guerra, como nós dizemos agora mesmo. Mas ele ia no campo de batalha várias vezes, porque o seu pai pedia que ele fosse levar alimento, fosse levar alguma coisa, um presente para um presente para outro, até para que pudesse dar uma aliviada nos seus irmãos, que estavam na frente da batalha. Gente, guerra é guerra, é complicado pra caramba. Ninguém estava ali para brincar, a coisa estava séria. E ele via, trazia notícias, conversava com o capitão, conversava com aquelas pessoas que estavam comandando aquela guerra. Várias foram as vezes que ele fez isso. Tá? Um certo dia, ele foi também levar o mesmo alimento, levar, quem sabe, um queijo, uma carne para os seus pão. E chegou lá, ele observou um quadro completamente diferente do que ele tinha visto naquela época. Ele não sabia o que estava acontecendo. Percebeu que todos estavam dentro de uma trincheira,
esperando alguma coisa, e viu que do outro lado havia uma voz de afronta, uma voz que desafiava, uma voz que chamava-os de medrosos, chamava de tudo que você pode pensar para denegrir a imagem do exército de Israel. Ele começou a ouvir aquilo, começou a ficar preocupado. Falou: gente, ninguém faz nada? Ninguém aqui vai reagir à situação? Começaram a mostrar a ele o quadro difícil que estava acontecendo. A Bíblia nos mostra que por vários dias, todo dia de manhã e à tarde, aquele gigante, aquele guerreiro filisteu, que era um homem muito grande, muito bem preparado, já com várias experiências de guerra, várias experiências de luta, tanto é que ele já tinha adestrado para estar com ele, à disposição dele, um outro guerreiro menor, mas que carregava o escudo para estar na frente, para que ele pudesse ficar livre com as duas mãos para batalhar. Então ele era um camarada cheio de estratégia. Naquela época era uma estratégia muito importante, e ele vivia levando os filisteus à vitória, porque ele massacrava todos os outros. Ele não tinha pena de ninguém. Ele era um homem que não tinha conversa. E todas as manhãs a Bíblia registra que ele se colocava e começava a gritar: ei, não tem homem nesse lugar, mande, vocês bando de covardes, seus mariquinhas, mande um homem lutar comigo, para que a gente possa resolver a situação. Será possível que não tem homem nesse lugar? E afronta. Isso eu estou falando aqui, o que a gente pode falar aqui na internet hoje, falando para você, nós estamos entrando no celular, mas imagina você, o tamanho da afronta que aquele homem fazia diariamente. E o que acontecia? Ninguém se prontificava. O problema era grande, o problema era sério. Olha só, nem o rei Saul, que a Bíblia diz que ele excedia todos os homens de Israel, do ombro para cima, quando ficavam todos eles juntos. Saul já era grandão naquela época, nem Saul quis enfrentar aquele problema, e estavam ali esperando, ninguém tomava iniciativa, só esse homem. A iniciativa dele era de afronta. Isso que nós vamos enfrentar. Às vezes, eu e você estamos sendo afrontados, temos um problema para resolver. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Correr? Fugir? Estou sendo afrontado todo dia, todas as manhãs. Existe um hino que eu gosto muito, 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 que diz assim, que todo dia o pecado vem, todo dia ele vem, mas eu escolho Deus. O pecado vem, ele se apresenta, ele faz a sua gracinha, mas eu escolho Deus. O que nós devemos fazer frente a esses problemas? Agora, com esse quadro assim, breve, né? Esse quadro terrível, que poderia ceifar a vida de muitos naquele lugar, e ser humilhado, todos eles, diante daquela situação daquele homem. Como fazer? Davi ouviu isso. Nós vamos entrar nessa história agora, mas primeiro, eu quero ouvir uma palavra introdutória, tanto do Sérgio quanto do irmão Roberto. Bom dia, paz do Senhor, Sérgio. Você com a palavra. A paz do Senhor Arnaldo, a paz do Senhor Roberto, Sérgio, pastor, irmãos, a paz do Senhor. Assim como há muita gente que sente certo desconforto na dificuldade, com crise de ansiedade, e causa problemas chamados psicossomáticos, aqueles problemas da mente que acabam afetando o organismo. Neste momento eu sinto o contrário, um prazer tão grande, uma satisfação tão grande, que chega a ser doce na boca. Amém. Chega a ser tão saboroso estar aqui, para a gente debater esse assunto, para a gente tratar desse assunto. Amém. E esse assunto, ele é bastante conhecido. Com certeza. O título da lição: Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. Isso. É bastante, todo mundo conhece, mesmo quem não é crente já conhece a história de Davi e Golias. Interessante isso, né? Entretanto, o que vale aqui é a simbologia daquele momento histórico com o momento que estamos passando agora. É disso que nós vamos falar. É isso aí. Como passar por esse momento, esse gigante, humanamente, vamos dizer assim, a gente olhando humanamente parece impossível. Invencível, não, negócio? Invencível, mas a simbologia é muito profunda de como vencer,
enfrentar e vencer, porque não é só enfrentar não, enfrentar e perder não adianta não. Enfrentando os gigantes, conquistando vitórias. Bacana. Amém. Isso é interessante. Então, Roberto, olha só o problema que nós temos, né? Olhando pelo lado humano, como vamos fazer com um negócio desse? Pai do Senhor, bom dia. Pai do Senhor, bom dia para todos, bom dia aos nossos ouvintes, cristãos e aqueles que não são cristãos que estão ouvindo. Então, um abraço ao nosso pastor. Então, diante dessa situação, a gente vê que falamos do enfrentamento, né? Isso é ruim para todo mundo, né? Quando você vai enfrentar, não é? Qualquer situação que você vai enfrentar, quando você fala em enfrentamento, ainda mais quando se fala em gigante, aí que é o problema. E aqui nós estamos, como o irmão disse da simbologia, a gente vê que realmente existem muitos gigantes, ou seja, muitos problemas, não é? Que muitas pessoas colocam isso aí como uma coisa, não é, que sem solução, não é? Nós estamos vivendo este momento que aonde muitas pessoas a gente trabalha na saúde, a gente vê muitas pessoas apavoradas, muitas situações, mas hoje o importante que nós alegramos no Senhor, porque nós estamos aqui aprendendo, o Senhor nos ensinando como enfrentar as situações. Então esse que é o momento maravilhoso, é que hoje nós estamos aqui para aprender, e aqui a gente vai aprender situações aqui que ocorreram, que isso é real, é fato, né, com o problema grande e a solução, o veículo que vai trazer a solução é pequeno, não é? Verdade. Então, olha que diferença. Nós vamos falar sobre o gigante, o problema, e vamos apresentar o problema, o gigante, o problema, mas o veículo que trouxe a solução, ele é bem pequenininho, não é? Assim, humanamente falando, e o importante disso tudo aí, que Deus, ele está no controle, e hoje, com certeza, nós vamos aqui aprender com muita gente a resolver esses problemas. Amém. E passadas essas primeiras considerações, aquela história que eu acabei de comentar com vocês, é o que está na Bíblia, no 1 Samuel, capítulo 17. Se você for ler lá, ou com certeza você já leu essa semana, eu gostaria de comentar só alguma coisa. O capítulo do texto áureo, é o capítulo 17, verso 24, nos diz assim: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. É o que eu estava falando. Quando Davi, sei lá, um dia comum daquele, não era um dia específico, não era o dia de adoração, não era o dia não era nada disso, não era nada preparado. Um dia que ele foi levar o alimento para seus irmãos e trazer de lá as informações da guerra para que o seu pai pudesse perceber e saber o que está acontecendo. Não era como hoje, né? Que temos correspondentes de guerra, temos informações, fotos, internet, nada disso. Rádio não tinha nada. Ao vivo? Isso, ao vivo. Ele mandava o mensageiro. Se o mensageiro sobrevivesse, traria as mensagens de volta. Olha só o que nos diz o texto bíblico. E Davi, depois que Davi tomou conhecimento da situação, percebeu o tamanho do problema que o pessoal estava enfrentando, aquele homem afrontando não só os homens de Israel, mas o exército de Israel, e além do mais, eu e você e os homens lá poderiam estar vendo assim: gente, ele está afrontando o nosso exército, o exército de Israel. Davi olhou e viu e teve uma posição diferente. Ele disse: o que esse incircunciso acha que ele é, para ele afrontar o exército do Deus vivo? Ele fala nem exército de Israel, fala exército do Deus vivo. Ele já percebeu que a luta ali era espiritual, era muito mais do que aquilo que eles estavam vendo. E aí trouxe uma palavra, disse assim:
O texto nos diz, Samuel 17, 32, 37, 45, 51. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Presta atenção nisso, irmão. Isso aqui demonstra muito o que ele viu e como foi a comparação que ele percebeu que estava acontecendo ali. Ele viu e sentiu além do que todos aqueles homens estavam vendo. Ele teve um olhar, uma percepção espiritual daquela batalha física. Ele falou: peraí, o negócio aqui está muito desproporcional. E quando a coisa está desproporcional, a luta é espiritual, querido. Está fora do normal demais. Então o negócio é espiritual. E aí ele diz assim: eu não posso usar, eu não posso olhar e caminhar e andar de forma material. Eu tenho que também olhar, encarar, enfrentar de forma espiritual, né? Para terminar, o verso 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Fala assim: nós temos um homem grandão, campeão, experiente, um rapaz que nós nunca vimos ele na batalha, nem armadura de guerra ele tinha, nada ele tinha. Esse camarada tem algum troço estranho, hein? Ele usou uma arma diferente. Vamos embora, que se ele jogar uma pedra daquela no nosso meio, mata o exército inteiro, cai fora todo mundo. E ó, pena para quem te quer. Isso aí, parece até, né, cômico, se não fosse trágico o problema. Era assustador. Assustador. Mas entenda bem aquilo que o Roberto falou e você falou, sério. Encarando o negócio com outro olhar, irmão. Você olha e não vê além do que está na sua frente. Queridos, se prepare. Queridos, vamos orar. Queridos, vamos fazer menção do nome do Senhor. Vamos levantar a bandeira e falar assim: diabo, aqui não. Eu sou servo do Deus vivo. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Mas o que acontece quando a gente vê um problema? Ele tenta te desmoralizar, tenta baixar sua guarda, tenta botar você lá embaixo. Você não pode, você não é capaz, você não é isso, você nem estudou, você não está preparado, você não... Como é que você pode fazer? Ele tenta te jogar para baixo, irmão. Estratégias do inimigo. Estratégias do inimigo, né? Baixar sua moral, né? E quando você está com moral baixa, a tua autoestima está baixa, todo o seu sistema do organismo cai também, sabia? Seu sistema de defesa cai. Aí, meu filho, não faça isso. Levante a cabeça. Há um Deus que vela por nós, que gosta de nós, que está do nosso lado, né, Senhor? Amém. Amém. É verdade. Eu acho que eu estou falando demais, deixa esse pessoal falar mais, né? O inimigo é uma coisa que eu falou aí, é intimidar. Intimidação. Quando ele intimida a pessoa, é o que mais ele usa, é isso aí. Intimidação. Intimidar. Porque aí você tira toda a sua ação, né? E você fica paralisado. É verdade. A gente vai tocar nesse assunto, né, de paralisar aí diante da intimidação do inimigo. Mas eu queria voltar no primeiro livro de Samuel, lá em 17, a partir do verso 23. E estando ele ainda falando com eles, Davi ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Que palavras? Aquelas palavras de intimidação. Certamente. De rebaixamento, ele queria rebaixar. Isso. Então,
Aí 24 agora, 17 e 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Mas eu quero frisar o seguinte: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A afronta é muito grande, rapaz. Você imagina uma pessoa falar mal diante de um exército que estava acostumado a vencer batalhas e todos ficarem tremendo, escondidos. Ninguém queria colocar a cara para fora. Ninguém se prontificava. Às vezes, irmãos, a gente sai para pregar o evangelho, para evangelizar algum lugar, e a opressão, isso é uma opressão, tá, irmãos? A luta é desse tipo. É tão grande, é tão tamanho, que a pessoa fica todo mundo encolhido. Vamos fazer um culto na praça, né? A pessoa fica todo mundo escolhido assim. Falei, cara, irmão, dá a palavra. Eu não. Irmãos, precisamos fazer o que Davi disse. Ele conhece Deus. Você conhece o seu Deus? Por que a gente, às vezes, imagina, eu sei, eu conheço, tá? Mas a coisa não é assim não, né? A Bíblia manda você ser prudente, né, irmãos? Está misturando as coisas. Estamos misturando as coisas. Deus quer os valentes. Onde estão os valentes? Onde estão os guerreiros? Somos guerreiros. E Deus, Davi demonstrou com aquela situação uma indignação, porque ele sentiu, na verdade, se sentiu afrontado, não de forma pessoal, mas ele viu como que aquele homem afrontava o Deus de Israel. Fala assim, ele pensou assim, não, espera aí, esse camarada não conhece o mesmo Deus. Ele conhecia Deus. Ficou indignado. Ele ficou indignado, peraí, ele não está sabendo o que ele está falando, e está ficando difícil, porque eu conheço Deus. Deus já me livrou. Tanto, o testemunho que ele deu diante do rei Saul, antes do rei Saul aceitar a proposta dele, porque aqui nós temos várias situações, né? Primeiro, não sei se você lembra, se você leu, aqui talvez não vinha falar, mas lá no final fala, os irmãos dele, falou assim, sai fora, rapaz, você está querendo aparecer? Você está querendo aparecer? Lembra que ele falou? Você está pensando o quê? Você é o quê? Eliabe, isso. Para com isso. Eu conheço a sua presunção. Isso. Está parecendo aquela história de semana passada de José. Lembra da história de José? Está parecendo aquilo. Você é presunçoso, você é aquele camarada que acha que porque se você for ler lá no início de Samuel, lá no início de 1 Samuel, diz como é que era Davi. Era animoso, gentil presença, era aquele camarada que estava sempre disposto, né? E Deus estava com ele. O próprio Samuel falava assim, Deus era com ele, já desde pequeno, quando ele corria para ali, está aqui, era gentil presença, aquela pessoa que você tinha prazer em estar com ele ali. E aí Davi falou assim, peraí, essa afronta é demais. Interessante que Davi, ele deixou o irmão dele de lado, falando para lá e afastou-se. Bom foi isso, que ele não prestou atenção naquilo. Não, ele deixou. Ele percebeu que ele falou assim, tem um negócio errado aqui também, né? E vão aparecer pessoas na vida da gente falando isso, rapaz, não entra não vai não, que é difícil, verdade. Você não consegue, e você não sei o quê, palavras para desanimar. E observa bem, gente próxima, que aí é alguém da família. Mas no caso a gente pode entender como gente próxima para desanimar a gente. Irmão, mais velho ainda. Já pensou, pois é? Era o mais velho. Já pensou, Serginho? Falava assim, você falou assim, vou usar a palavra dali para cá. Rapaz, eu passei no concurso federal, ou meu filho vai fazer medicina. Serginho, você não tem condição. Que é isso, rapaz? Irmão Roberto, o Hélio está lá e falou, passou, cara, medicina, que coisa boa, né? Ô Roberto, eu vou falar com você. Cara, é tão complicado aquilo, é muito difícil, é muito caro, você tem que ter cuidado, senão você vai ter condição. Dá vontade de falar assim, para trás de mim, não é? Pessoa próxima, que era para ele falar assim, tamo junto, eu vou com você. Foi nada, foi jogando a situação para cima dele, né?
E qual a história que ele disse que ele mostrou aqui, ó? Davi conhece o Deus que serve. Ele falou assim: ô rei, presta atenção, deixa eu contar um negocinho para o senhor. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas pelo que eu estou vendo, essa afronta, esses problemas, não é? Está acontecendo demais. Agora, ninguém vai para lá. O que está acontecendo? Ponto 1 aí. Sim. Crises que surgem como gigantes. 1. Conheça o Deus que você serve. Tá. 2. Davi sabia quem era o seu Deus. 3. Deus não decepciona os que nele confiam. Conheça o Deus que você serve. E como você vai conhecer o Deus que você serve? Tem experiência com ele, conhecendo a palavra. É isso mesmo, é. Palavra. Palavra. E Pela palavra e pela convivência no dia a dia. Como é que você conhece a pessoa? Relacionamento, né? Relacionamento. É o que trouxe essa força dentro de Davi, foi esse contato, essa experiência com Deus, para que ele pudesse ter aquela convicção que ele ia derrubar aquele gigante que para ele, né, no olhar humano, você olhar uma pessoa bem mais forte que você, e você vê que você não tem nenhuma chance, não é? Você vai falar assim: pô, como é que eu vou derrubar aquele cara ali? O cara, né, com a couraça, segundo a história, parece que pesava uns 57 quilos, me parece. Era uma muralha. Só a couraça dele, aquilo pegava quase tudo, o peito, né, o peitoral. Blindado. O cara era blindado praticamente. Diz que a ponta da lança era 7 quilos só a ponta. Então, você já pensou aquilo quando bate, né, com a força, pelo impacto, se bater numa parede dessa aí, aquilo vai furar um buraco enorme. Isso era um tiro de canhão, né? É um tiro, não é? O cara fala assim: que chance que eu tenho nessa aí? E o cara olha e fala: não tem chance nenhuma. Mas ele tinha na história dele, né, uma experiência, não é? Poxa, rapaz, olha, Deus me botou um leãozinho na minha mão, né? Eu puxei a orelha dele e joguei ele pro chão, né? Aí o urso veio e me deu um tapinha e eu matei ele. Agora esse cara aí não pode? Pois se ele me deu lá, né, aqueles 2 bichos na minha mão lá, esse bichão não vai cair? Não. Então, quer dizer, é uma coisa importante na nossa vida, nós termos, tem muitas pessoas que não procuram, a vida toda dentro da igreja e fica só naquela, não tem uma experiência com Deus, não procura confrontar, quando vem os problemas, a dificuldade, recua, né? Então Deus manda você avançar. Por quê? Ele está com você, e é preciso você ter experiência com Deus, né? Relacionamento. Pode falar. Homem de coragem, tem que ter coragem, né, irmão? Tem que ter coragem para enfrentar o problema, não é fácil não. Você está correndo dos problemas, é difícil. E Hebreus capítulo 10 diz: nós não somos daqueles que voltam, daqueles que retroagem, mas somos daqueles que avançam. Então, receba do Senhor nessa manhã força para que você possa avançar frente aos problemas. Quando o problema se apresenta, não adianta eu sentar e chorar. Adianta eu entender primeiro: conhece ao seu Deus? Dá uma olhadinha para trás. Esse foi o único problema que você passou? Nunca você passou nada e agora é a primeira experiência sua? Não, olha para trás. Veja o cuidado de Deus, a mão do Senhor, como Ele te conduziu em vários momentos difíceis, e tem momentos que você saiu e nem percebeu, porque Deus te tomou nas mãos e tirou daquele lugar. Isso que Davi fez, conheça o tamanho do Deus, o seu Deus. Depois ele diz aqui, igual o Sérgio, sabia quem era Deus, ele conhecia Deus e sabia que Deus era capaz de fazer. E então ele entendeu que aquele problema, acima de tudo, era um problema espiritual também, por causa da afronta, por causa das intimidações. Ele falou: não, o negócio aqui está errado.
tem um troço errado aqui no meio. Ninguém vai. O rei está fazendo o quê? Está dando alguma recompensa? Tá. O rei está dando dinheiro para todo mundo, está dando isenção de impostos para a família vitalício, vocês não vão ter mais problema nenhum. E, além do que, aquele homem de guerra que for, também tem o direito de casar com a filha do rei. Incentivo, ele deu um incentivo fiscal. Incentivo fiscal. Desoneração. Incentivo fiscal, desonerações eternas, né? E fez fiscal. Davi fez assim, opa, está aí a minha chance, porque eu sei quem é Deus, eu já sei o tamanho do problema, eu não entrei de graça naquilo ali não. Ele fez um levantamento do negócio, ele falou, eu vou. Aí quando levaram ele diante do rei Saul, e aí o outro problema se levanta, nós já passamos por um, que foi a quem estava do lado dele, o seu próprio irmão, que poderia ajudá-lo, veio fazer com que ele ficasse para baixo, né? E aí nós vemos um outro problema, irmão Roberto e irmão Sérgio, que o rei custou a entender que ele era, ele contou a história, mostrou como Deus tinha livrado ele, e olha só, não tinha nenhuma testemunha. Se ele tivesse morrido lá no campo, era ele Deus, porque enfrentar um leão não é fácil, enfrentar um urso pior ainda. Ele sozinho e Deus deu um jeito nele, e ele contou essa experiência para eles, e disse, eu vou, porque o meu Deus vai me dar vitória. Então tá bom, vem cá. Aí mais uma vez, eu vejo um outro problema. Qual é o problema? Saul disse assim, toma minha armadura. É a mesma coisa que se eu fosse pregar ou dar um estudo, eu pegasse o esboço do irmão, não fosse buscar em Deus, não fosse orar, né? Eu ouvisse o irmão falar, anotei aqui, agora eu vou repetir a mesma coisa que ele, a mesma unção que está sobre ele vai estar sobre ele. Não, irmãos, Deus me chamou você, para que eu e você tivesse as nossas armas. A arma é minha, a sua armadura não serve para mim, a sua unção é sua unção, a sua unção é a sua unção, a minha é outra, né? E assim nós vamos juntando forças. E o rei quis colocar aquela armadura e falou assim, cara, eu não consigo, eu não estou acostumado com isso, eu estou sem identidade. Eu não posso viver a identidade do Sérgio, não posso viver a vida dele, não posso viver a sua identidade, a sua vida. Tem que viver a minha, aquilo que você falou, relacionamento. Se eu não oro, se eu não busco, se eu não procuro ter intimidade, como é que eu vou querer ter relacionamento com Deus? Como é que na hora do problema eu falar assim, sangue de Jesus, mas como que eu vou fazer? Ele falou assim, ué, o próprio Jesus Cristo falou assim. Jesus eu conheço, ia fazer. Aqui Golias ia parafrasear. Jesus eu conheço, mas você quem é? Não sei quem é você, né? Tanto é que Davi, quando se levantou e desceu lá com as suas próprias armas, desceu do rio e catou uma pedra. Foi uma pedra só que ele catou? Cinco pedrinhas. Foi suficiente uma? Não, uma. Mas ele pensou o seguinte, eu acho que ele pensou o seguinte, esse camarada deve ter irmão, deve ter outro que vai querer se levantar, a mesma arma que eu matei, eu vou destruir todo mundo. Isso aí, prudência, né? Prudência. Se eu errar um, eu tenho mais 4. Eu acho que ninguém pensou que ia errar, não. Vai vir mais gente, eu vou acabar com todos. O apóstolo Paulo, ele estava preso e escreveu diversas cartas. E uma dessas cartas ele escreve aos crentes de Éfeso, ou seja, aos Efésios, assim como para as outras igrejas, com o objetivo abrangente de manter a unidade da igreja, de ensinar a igreja como permanecer firme. E ele, na carta aos Efésios, capítulo 6, lá a partir do verso 10, antes ele dá diversos ensinos para filho, para pai, como deveria proceder, para a igreja, mas ali na carta, a partir do verso 10 do capítulo 6, ele diz assim, como se fosse um resumo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E depois, então, ele passa a descrever a armadura, como que o crente deveria deveria agir, deveria proceder, deveria se armar para investir, para lutar contra, para se defender contra as investidas do inimigo. Mas o importante aqui, o que eu quero frisar aqui é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Volto a dizer, leitura da Bíblia, Efésios 10, a partir de Efésios 10, foi a leitura da semana, foi a leitura da semana. Você tem que ler todo dia, se alimentar todo dia, para quando vier o momento ruim, alicerçado, né? você se lembrar disso aqui. Você tem referências, né? Se não resolve, não. Isso aí. Lembrando aqui, está falando sobre a leitura, quando Josué Moisés passa para Josué, ele deixou bem claro isso, né? Não aparta, né, a palavra, mas fale para o povo, para que o povo, né, conheça. O que eu queria só falar aqui um pouquinho aqui, Davi era um cara excepcional. Olha só, ele disse para Saul assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Ou seja, não desanima o povo não. O teu servo vai descer, vai pelejar. O que a gente vê, nós estávamos falando, às vezes, muitas pessoas têm muita garra, tem muita gente, e às vezes fica olhando assim, querendo avançar, e a gente vê aqui como que Davi, ele foi assim, foi intrometido, não. Davi, ele foi uma pessoa que, ele falou assim, não pode esse camarada fazer o que ele está fazendo. Ele está afrontando, né? Ele está zombando, ele está desconsiderando o povo de Deus. Não pode. Então, ele sentiu uma situação, então eu tenho que fazer alguma coisa, tem que ser feito. Aí ele logo fala para quem? O rei. Ele fala assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Verdade. Não é? Então, o incentivo, que você não estava falando, isso é muito importante na igreja, para que o trabalho ele tenha um crescimento, para que o trabalho tenha desenvolvimento. A gente fala, no meio do jovem, por exemplo, juventude para se crescer, não é? Criança, as crianças, entendeu? Eu já passei em muitos lugares que a gente não via uma estratégia de trabalho de criança. As crianças é o futuro da igreja, né? A igreja. Eu costumo dizer que a criança é hoje, né? Está agora aqui, junto com você. Junto. Então, eu, por exemplo, fui criado da igreja, né, praticamente. Então, graças a Deus, eu estou aqui hoje, eu poderia estar lá no mundo, igual tem muito. Então, são as oportunidades, igual esses jovens, crianças que estão crescendo. Eu acho assim, que precisa haver um incentivo. Você vê que Davi, se ele não toma iniciativa ali, se Davi não toma iniciativa, o que ia acontecer? Não todo mundo ia ficar ali tremendo até... Israel ia perder. Se ele não toma iniciativa, ele chegou perto do rei, né? Ele falou assim: olha, não desfaleça o povo não, pai. Essa palavra sua é interessante, quando ele falou sobre não desfaleça o coração, porque nós vamos entrar num assunto agora interessante, que vai falar sobre o medo. O medo é um sistema de defesa do nosso organismo, mas ele tem um certo limite, porque chega um limite que ele passa a ser paralisante. Ele paralisa. O medo não pode paralisar. O medo é um sistema de defesa que aumenta a sua adrenalina, aumenta a sua expectativa, o seu corpo se prepara para alguma coisa, ou para sair correndo e fugir, ou para criar forças e enfrentar, e lutar. E seu corpo se prepara para isso. Luta ou fuga? Né? Isso. E eu aprendi há muito tempo atrás, e eu acho isso fantástico. O medo é o seguinte: ele existe
e faz ou benefício ou causa mal. Agora, o medo é uma coisa que age no seu consciente, tá? Ele chega a certo ponto que você começa a inventar coisas, ver coisas onde não existe aquilo, tá? Então, o medo, ele vira psicológico e age diretamente no seu subconsciente, te travando. O perigo, ele existe, ele é iminente, ele te causa problemas, o perigo. Agora, o medo não. O medo, ele fica maior do que é a necessidade e começa a inventar situações. Às vezes você vê uma sombra de uma folha, quando a luz bate nele ali dentro da sua casa, parece um homem fazendo assim: eu vou te pegar. Isso é imaginação na sua mente. O vírus, não existe. O vírus está aí. Isto. É terrível. Isto. Mas não pode. Que isso, né? Não pode fazer isso. Paralisar. Né? Não. Olha só. Te adoecer antes dele chegar. É verdade. Tem gente que está doente, tem gente que às vezes até está morrendo por crise de ansiedade e outros problemas mais que acomete a pessoa por conta de problema psicológico, ou baixa a imunidade numa temperatura fria, porque nós estamos num período aí frio, aí baixa a imunidade, a pessoa dá um outro problema, porque causa paralisou. outra coisa, né? Te leva para uma outra situação. É isso aí. Olha só, o medo destrói seus sonhos. Ou você acha que aquele exército não tinha sonho de conquistar, de ficar livre dos problemas? Tinha. Mas o que aconteceu? Paralisou todo mundo. Paralisou todo mundo. O diabo tentará te intimidar diante da crise. Eu estou no ponto 2. Diante da crise, 2.2 e 2.3. A hora já nos aperta. Olha. Nas batalhas, não perca o foco. Isso aqui é um ensinamento para nós, assim, fantástico. Fantástico. Né? Então, nós começamos a introduzir nesse segundo ponto com o medo. Você falou muito bem. E ele te destrói o seu psicológico e você passa a sofrer de um outro problema que não é aquele. Eu tenho que ter cuidado. Olha como é que nós estamos. Com máscara, com álcool, com distanciamento. A igreja está com dificuldade, mas estamos indo, estamos avançando. Precisamos avançar. Precisamos focar na nossa batalha. Qual é a nossa guerra hoje? Qual é a nossa batalha? Aliás, a batalha da igreja é sempre uma. É pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E estender as cercas, aumentar cada dia mais. Quando vem uma dificuldade, ele te paralisa. Não pode paralisar. Temos que estar com foco na nossa guerra. Não está na batalha? Não perca o inimigo de vista. Existia um pastor, meu saudoso pastor José Carlos Lessa. Ele dizia o seguinte: inimigo e cobras você cria perto de você. Eu não entendi aquilo. Meu Deus, como é que pode? Até que agora, essa semana, 2 semanas atrás, um camarada aqui no Brasil começou a criar aquelas serpentes dentro de casa, viu? Você lembra? Né? Uhum. E a serpente sumiu dentro de casa. O que aconteceu com ele? Foi picado pela serpente, lógico. O pastor Lessa falava isso. Perdeu de vista. O pastor Lessa falava isso. Inimigos e serpentes você cria olhando para ele. Todo dia se olha assim. O camarada que trabalha no Instituto Butantan, quando ele entra no onde fica as serpentes, serpentuário, né? Serpentário, ele abre, antes dele abrir a porta, ele examina todos, vê se não está faltando nenhuma, né? Eu vou entrar ali. Protocolo de segurança. Protocolo de segurança. O que nós temos que fazer é isso. Foco na batalha, foco nas nossas defesas, que você leu lá em Efésios, defesas, e vamos partir para cima. Estratégia, vamos para cima. Se eu ficar parado, acuado, o medo vai me dominar e vai te paralisar. Pode falar alguma coisa se quiser. Diminuindo, que coisa bacana, diminuindo as nossas defesas e nos adoecendo antes do problema chegar. E outra coisa, e se eu tombar? A gente não pensou nisso. E se eu tombar? A batalha continua, porque eu sou um soldado. Soldados, né? Igual nós estamos vendo um monte de aí, né? Pode. Um monte de pode gente. acontecer? Claro que pode. E se eu tombar? A batalha continua. Deus seja louvado. Louvado. Deus seja louvado. Então a gente precisa. Não posso deixar o meu amigo para trás. Quando eu digo que eu estou do seu lado, nós estamos do seu lado. Vamos lá. A gente não pode deixar de sonhar, não é?
O que acontece? A gente vê aqui que, como dito anteriormente, a gente vê o desespero nos tira motivações de esperança, né? Mas, movido por uma fé inabalável, a gente vê que Davi, ele não furtou de lutar contra aquele gigante, né? Então, ela ensina que a gente tem que viva por fé e não por vista. Eu vejo aqui a palavra dizer para nós, até que em Romanos 4, Romanos 5, 3, 4 e 5 fala sobre a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, né? E a experiência esperança. Não, a esperança ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Era o caso de Davi. Davi, lá na sua batalha, quando o pai dele colocou ele para um trabalho, ele perseverou naquilo que foi designado para ele, não é? E com isso, naquele trabalho, quando a gente está na direção, a gente está na obediência, ali a gente vai adquirir a experiência, não é? Porque você perseverou, e naquilo ali vem a experiência, aí depois vem a esperança, né? Você tem sonho, você tem vontade de crescer, de mudar, então isso é muito importante, não é? Foi o que aconteceu na vida dele, e com isso ele adquiriu experiência, e quando ele enfrentou uma situação, ele não deixou por menos. Ele falou assim, vai ser agora. Né? Vai ser agora. Então, o que eu vejo nisso aí na nossa vida? Nós aprendemos ali com ele, que isso é muito importante. Você tem que ter perseverança naquilo que faz, e com isso você vai adquirir a experiência. Né? E a experiência traz a esperança. Então, os sonhos, quais os sonhos que você tem? Verdade. Para você conseguir, é fácil você conseguir alguma coisa? Não é fácil. Não tem é? que lutar, irmão. E aquilo ali foi para ele. Tem que lutar. Aquilo ali foi para ele um momento que ele, com a experiência que ele tinha, ele falou assim: assim como Deus me livrou do leão e do urso, ele vai me livrar desse homem. Mas você tem experiência de quê? Com quê? O que você faz? Tudo que manda fazer, você não faz. Eu sou pessoa complicada. Manda fazer uma coisa ao mesmo tempo, não faz, não é? Dentro do seu lar, o que você faz? Família, não é? Esposa, como é que é? Você é um bom? Qual a experiência que você tem de vida? Porque a hora que você enfrentar uma situação, ou você vai ganhar ou você vai tomar. Verdade. Não é? Verdade. Então eu acho muito importante isso aí. Isso tem acontecido em muitas vidas, né? Pessoas perdendo ministério, sim. Pessoas perdendo casamento, sim. Pessoas perdendo a vontade de viver, porque sim. Não conquista nada. Sim. Não é? Verdade. Olha só. Primeiro ponto, nós vivemos a situação, olhamos o quadro e percebemos que o relacionamento fez a diferença na vida de Davi. Porque se não fosse o relacionamento, se ele não conhecesse Deus, ele não teria coragem de enfrentar aquela situação. Já no segundo ponto, nós vemos que o medo é uma situação que pode paralisar, e também pessoas que podem te colocar para baixo, que é o caso do irmão dele, tá? E o diabo é uma arma do diabo, ele tenta te intimidar. Não saia de casa, não faça isso, ninguém faz nada. Calma, nós vamos entender a situação, né? Mas Efésios 6:10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Do seu poder. É isso aí. Você não pode ouvir outro lado só, tem que ouvir a palavra do Senhor, para ter esperança naquilo, fundamento para você poder firmar o seu pé e caminhar. E aí, nas batalhas, não perca o foco. Muitas coisas vão tentar tirar você daquele foco, no estudo, no trabalho, nos seus sonhos. Não perca o foco, irmãos.
Às vezes você tem que realinhar, porque você vai saindo sem querer. Realinha e vamos em frente. Vamos em frente. Volta. Volta, se precisar voltar, volta pelo caminho, né? E pega o caminho de novo e vamos embora. Agora sim nós vamos enfrentar o problema. Agora, Davi já devidamente instruído, já conversou com todo mundo, queria colocar arma nele, queria intimidá-lo, forçar ele para baixo. O outro queria colocar a armadura, falou: não, eu não sei lutar com isso. Deixa eu com a minha experiência com Deus, e Deus está na frente, e eu vou lutar com as minhas armas. Ele partiu para cima para lutar. E a Bíblia registra um negócio tão interessante, que ele não ficou do lado de cá assim: você que é o cagão, você que é o medroso, você... Não. É você. É a sua mãe. Ele, em momento nenhum, ele rebateu com palavras. A Bíblia diz que ele se aprontou, desceu o riacho, pegou a arma e partiu para cima. Olha a coragem desse homem. Partiu para cima e disse assim: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou diante de você em nome do Senhor dos exércitos, aquele você tem afrontado. A gente chega até sentir a presença aqui. Você tem afrontado Deus. Você vai ver o que vai acontecer com você. E o gigante Golias se sente assim, escarnecido, né? Como esse moleque... Vocês estão achando que eu sou o quê? Ele falou... Eu sou o quê? Vocês estão achando que eu sou o quê? Vocês mandam um moleque... Para vir comer com pau. Vale, pau, esse negócio, que é isso? Eu sou guerreiro. Eu sou o tal. Eu sou Golias. Tem dia que eu fico, tem dia não, teve umas, assim, quando assim que a gente começa a ler a Bíblia, eu ficava olhando assim a porta lá de casa tem 2,10 metros, geralmente é um padrão. A Bíblia diz que ele tinha mais de quase 3 metros. Você me falou um negócio interessante, nós não conhecemos, mas se você conhecer o Oscar, aquele cabeludo que joga basquete aqui no Brasileiro mesmo. Olha só, Varejão. O Varejão. São homens de 2,10 metros, 2,15 metros. O cara desse tamanho, o cara com a mão desse tamanho, pega a bola de basquete como se fosse um... Né? Imagina um sujeito daquele, que carregava aquele escudo, e carregava uma lança. Musculoso. E ele tinha destreza. Cheio de armadura. Ele tinha destreza. Um homem que movimentava com uma coraça de mais de 60 quilos, com uma coisa de lança de mais de 70 para jogar aquilo longe, não era fácil. O cara era um monstro, né? Na realidade... Você olhando assim, Davi, assim, aonde que vai entrar uma pedra ali? Vou mandar na cara deles. Impenetrável. Como que eu vou derrubar esse cara, né? É verdade. Ele falou, mas ele tinha convicção. Mas aqui, voltando aqui, quando o senhor falou aqui, o diabo, ele tenta lá intimidar diante de crise, aqui, né? A gente vê aqui que na família lá, eram 8 filhos, né? Com um Davi. Sim. Então, ele era o 8º. A gente aprende aqui com isso aqui, que aqui a gente vê o fruto a obra da carne. Qual a obra da carne que nós vemos aqui? Quando eles olham para Davi ali e todo mundo fica... a inveja. Infelizmente isso está em todo lugar. Inveja. Pessoa quer trabalhar, quer fazer as coisas... E até na própria família, os primeiros a dizer: não, rapaz, dá para você não, cara. Tem inveja, ciúme, porque ele está crescendo, ele chegou, falou assim: hoje, lá na coisa lá, o ursinho chegou lá, rapaz, peguei e matei ele. Aí os caras logo devem ter falado assim: esse cara é contador de história, né? José contador era o sonho. Esse cara está contando história. Aí chegou outro dia, aí, os irmãos lá, rapaz, hoje rolei com um ursinho lá no pasto. É mesmo? Vai aqui, olha. Aí eu estou todo ralado aqui, olha. Tem até um ralado aqui no pé, olha, estou todo, né? Rapaz, aí? Claro, é que eu matei ele. História para boi dormir, rapaz? Isso é mentira. Esse cara é mentiroso. Hoje, eu já venho com história que hoje que contou. Não tinha testemunha. Aí quando Eliabe fala que agora na guerra, aí que cresceu mesmo aquela inveja. Isso que chamou de arrogante, né? Chamou ele de presunçoso. Ele falou: rapaz, quando chega, ele falou assim: o que está acontecendo aí? Aí o irmão fala: rapaz, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar daquelas poucas
poucas ovelhas do papai lá. Quem você deixou aquilo? Por que você deixou? Aí ele falou assim, ó, conheço a sua presunção e a sua maldade. Isso aí. Entendeu? Aí você vê, inveja, aí o cara chega, ele nem deu ideia. O que tá vendo aí, rapaz? O que esse homem tá falando aí? Eu vou lá lutar com ele. Aí que o trem pegou. Ele falou, esse cara já fala que mata leão, mata urso, agora vai derrubar o gigante? Não, eu não vou. Na meu entendimento, se fosse pelos irmãos, eles pegavam ele também ali, tiravam ou no tapa, ou juntava todo mundo e falavam, tira esse cara daqui. No tapa. No tapa, igual José, pegaram o menino, falaram assim, vamos jogar esse cara dentro do buraco, rapaz, agora está na hora. Ninguém está vendo. Davi, eles iam pegar ele, rapaz. Eles iam pegar. Só não pegou porque Saul estava ali e coordenava a situação. Não é? Com certeza. Então, a gente vê aqui que nós precisamos orar muito para Deus derrubar esse problema, né? Esse tal de inveja. Principalmente da família. As pessoas têm que ter cuidado. Deus quer te usar, às vezes é na família, as pessoas estão dizendo, não vai não, pai. Não dá para você não. O que é isso? E Deus está te mandando você ir, e você tem que fazer como Davi. Davi chega perto de Saul e fala para ele, olha, não desfaleça o teu coração, né? Para ninguém não. Amém. Eu vou pelejar lá contra aquele. Verdade. Não é? Então, vamos dar ouvido à voz do Senhor e faça aquilo que Deus tem mandado você fazer. Deixa eu te falar. Infelizmente, o negócio vai começando a ficar bom, ficando bom, a hora já está apertando a gente. Dá para a gente umas palavras finalizando a sua palavra que eu vou passar para o Sérgio, depois a gente vai finalizar o nosso programa de manhã, nessa manhã. O que o senhor queria acrescentar? Olhando para todos e dando uma palavra para cada um deles com relação ao que nós comentamos hoje aqui. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que ouviram aqui essa mensagem, esse bate-papo entre nós aqui, né, com o intuito aqui todo é de poder te ajudar e levar a mensagem ao seu coração, não é? E para que você entenda os mistérios de Deus e que você faça aquilo que Deus tem mandado você fazer, continue orando, tome o exemplo de Davi, que foi um jovem, que ele não olhou a circunstância ao seu redor, não olhou vozes, mas olhou a voz de Deus. Às vezes tem vozes que estão aí falando e está fazendo você parar. Não pare. Deus te levantou, erga a sua cabeça, vai em frente, porque assim como Deus estava ali com Davi, para enfrentar aquela situação, aquele gigante, Deus também está com você. Essas são as minhas palavras. Amém. Obrigado, Dom Roberto. Ô, Sérgio. Fechando então, ponto 3, vencendo os gigantes. Davi tinha consciência da realidade. Isso. Excelente. Davi venceu, pois teve atitude. E principalmente Davi venceu porque confiou em Deus. Da mesma maneira que Davi falou para Saul, para não desfalecer o coração dele, nem de ninguém, eu vou para Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Muito bom? Amém. Estamos chegando ao final da nossa conversa nesse domingo. A grande importância desse assunto é que a gente procura discutir, dissertar e conversar sobre um assunto que nós entendemos que você já estudou em casa, você já leu em casa, você já fez aquilo que o Sérgio disse, já acompanhou durante segunda, terça, leu os textos, leu os pontos, procurou a sua mente trabalhar. É um desafio para você. Você não pode esperar de nós aqui nesse uma horazinha só, que a gente venha dissertar ponto a ponto. A gente tenta pegar isso. A gente esgotar também de jeito nenhum. A gente tenta pegar de forma global o assunto que é falado ali e tenta conversar de forma
se não o meu pensamento, o pensamento do irmão, o irmão presbítero Roberto, o pensamento do Serginho, ou de outros que estejam aqui conosco, mas fica o desafio para você. Outro desafio que a gente sempre pede, que você escreva, mande uma mensagem, mande para a igreja, isso vai chegar nas nossas mãos, como que está entendendo, o que precisa ser feito. Eu acho que a gente precisa trazer, nós estamos trazendo uma outra forma de entendimento da lição, tá vendo? É como se fosse um bate-papo, que não dá para fazer na escola dominical, mas a gente tinha muito esse interesse, trazer visões separadas com relação a isso, mas tudo dentro do assunto, tá? Também gostaríamos de dizer para você o seguinte: hoje à noite, culto dos jovens, não perca. Jovens, vocês sois fortes, a palavra de Deus habita em vós, é isso que a Bíblia nos diz. Nós acabamos de ver a experiência de um jovem. Para aquela época, ele não poderia ainda estar alistado no exército, como eu já disse, mas hoje, você é forte, corajoso, venha cultuar ao Senhor, venha participar desse culto maravilhoso, abençoado, que vai abençoar a sua vida, vai fortalecer você, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus. Conheça seu Deus, busque relacionamento, tenha atitude e creia em Deus e avance. Foram alguns pontos que nós falamos aqui hoje, certo? Um detalhe que eu gostaria de fechar, eu sempre falo, uma vez eu falei isso aqui na igreja, mas há muito tempo atrás, há uns 6 anos ou mais. Quando Deus abre uma porta, é para que eu e você, impreterivelmente, sem questionar, vamos passar por ela. Abriu a porta, passa, irmãos. Deus abriu a porta, passa. Agora não se esqueça, fecha ela, porque se for na luta, na batalha, fecha a porta. Quer ver um exemplo? Quando o povo de Israel clamou ao Senhor, estava no deserto, dizendo: Senhor, agora não tem saída, montanhas, deserto, o exército dos egípcios e à frente o mar, vamos parar. Deus diz assim: diga ao povo que marche, eu vou abrir a porta. Abriu a porta, passou o povo. Quando o povo estava indo embora, Deus falou para Moisés assim: Moisés, fecha a porta. Moisés ordenou, o mar fechou. A história de Davi faz a mesma coisa. Ele pegou 5 pedras, o irmão Roberto até deixou um negócio, de repente ele podia errar. Eu acho que ele não estava pensando em errar, estava pensando o seguinte: eu vou dar uma pedrada nesse cara, se levantar outro, eu vou dar outra cacetada nesse camarada. É uma pedra para cada um. Ele era um atirador de elite, é uma bala só, pum, 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 derrubava todo mundo. Onde está a porta? A Bíblia diz que ele, quando caiu, o que Davi fez? Correu, subiu em cima daquele homem, pegou a espada dele, tirou da bainha e fechou a porta. Como é que ele ia fechar a porta? Cortou a cabeça do problema. Se você não fechar a porta, você vai passar por aquele caminho, o problema vai vir atrás de você. Fecha a porta. Jesus Cristo disse: entra no teu quarto, fecha a porta. Vai ter uma intimidade, só você e Deus. Então, passe pela porta que Deus abriu, feche ela, porque o problema, aquele problema acabou. Se você não fechar, ele vai estar sempre atrás de você. Nunca mais se ouviu a história daquele homem chamado Golias, nem seus irmãos, nem ninguém mais. Acabou o problema. Quando ele levantou a cabeça, aquele exército intimidado que estava lá, viu a possibilidade e, em grande guerra, partiram para cima, criaram coragem e venceram aquela batalha, certo? Que Deus te abençoe. Domingo que vem, usando a fé diante dos confrontos. Nós falamos hoje sobre fé. Vai confrontar um problema? Usa a sua fé, porque a fé é o escudo. A Bíblia nos diz que ele é o escudo da fé, que você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Meu irmão Sérgio, muito obrigado. Meu irmão Roberto, muito obrigado. Oreis por nós, você, muito obrigado você que está nos ouvindo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Jandir, pela confiança. Que Deus abençoe e dê a recuperação, Senhor. Estamos sentindo a sua falta aqui, tá? Eu sei que o Senhor gosta de estar aqui com a gente. Que Deus abençoe o Senhor. Serginho, muito obrigado por tudo. Nós vamos orar agradecendo a Deus. E lembre-se de amanhã já começar a estudar a lição de domingo, usando a fé diante dos confrontos. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, eu louvo e bendigo o teu nome, Senhor, essa manhã, pela vitória que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela vitória que o Senhor tem dado ao teu povo, à tua igreja.
Pedimos que nós recebamos, após esse debate que tivemos, a conversa que tivemos, possamos ter, Senhor, sempre em mente que o medo não pode nos parar, que nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, que nós precisamos enfrentar os problemas de frente e lutar com esses problemas com fé. Ajuda, Senhor, a cada um dos teus filhos, a nós, dê graça, dê força, virtude dos céus, e que todos sejam sarados em nome de Jesus. Esteja conosco a tua boa mão e nos dê a tua graça, e até logo mais, se Deus quiser, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão nos ouvindo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até domingo que vem, se Deus quiser.